A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua Santa Palavra. Hoje eu convido você a meditar comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 34. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Então, iremos à leitura nesse momento. Versículo 22. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, somente até aqui, irmãos, somente até o 31. Eu fui até o 32, mas vamos meditar, do 22 ao 32. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra e nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui nessa noite para trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Peço desculpa que tem uns cachorrinhos aqui latindo bastante, mas eu creio que vai dar para nós entendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou aos seus discípulos, dizendo: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Nós vemos, que com certeza, Jesus, que é conhecedor dos corações, ele viu ali naquele momento, que os discípulos estavam preocupados, apreensivos, e aqui foi logo depois, dele ter trazido a parábola do rico insensato, Então, ele falou ali sobre a questão, de uma pessoa que ficava achando, que tinha que juntar bens cada vez mais, se a gente voltar aqui um pouquinho no versículo 18, aqui a gente vê, e disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E aí, olha, no versículo 20, Deus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, logo depois, dessa parábola, vem essa passagem aqui, onde Jesus fala para os seus discípulos, não estarem apreensivos pela vossa vida, sobre o que comer, sobre o que se vestir.
E aí ele fala: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. E ele manda que eles observassem, né, os corvos, né, que não semeiam, não cegam, não têm despensa nem celeiro, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Então, meu irmão, minha irmã, né, se você está aí do outro lado, hoje você está aí preocupado, sem saber o que fazer, né, para pagar determinada conta ou para comprar determinada coisa, confie no Senhor, né, peça a Deus, né, que Ele venha, aleluias, assim como Ele nos promete aqui nessa palavra, né, venha suprir, né, todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades. Aleluias, né? Confie em Deus, não murmure, não reclame, né? Saiba, né, que o Senhor, assim como Ele alimenta ali os corvos, como Ele alimenta as aves no céu, como Ele cuida dos lírios no campo, né? Dessa mesma forma, Ele cuida de nós. Mas para isso, irmãos, a gente precisa estar em acordo, né, com a palavra de Deus. Nós precisamos estar em obediência com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela traz orientação para a nossa vida, né? Até mesmo para a nossa vida financeira, né? A palavra de Deus fala, né, para a gente não gastar o nosso dinheiro com coisas, né, que não são para nos alimentar, para nos vestir, né? Então, quer dizer, muitas vezes, muitos apertos, né, que a gente passa nessa vida é por conta de consequências, né, de atitudes erradas nossa, fora da palavra de Deus, né? Agora, se a gente está procurando fazer aquilo que Deus nos manda na sua palavra, se nós somos servos dele, aleluias, tementes ao nosso Senhor, nós podemos descansar, que o Senhor vai estar cuidando de tudo. Aleluias, né? Conforme diz aqui, olha, no versículo 31. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor acrescenta tudo aquilo que a gente necessita para a nossa sobrevivência, né? Então, que você possa confiar nisso, né? Aleluias. E se porventura, né, você errou gastando mais do que você podia, ainda assim, confie no Senhor, né? Se arrependa da sua atitude, né? E peça a Deus que Ele venha, né, te ajudar para você poder pagar as suas contas, né? E voltar a ter, né, paz no coração, né? Mas que você não deixe de buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas, né, vos sejam acrescentadas. Amém? Então, que a gente possa descansar em Deus, né, que o Senhor com certeza tem cuidado de nós, assim como Ele cuida dos animaizinhos, como Ele cuida da natureza. Aleluias, glórias a Deus. E para finalizar esse momento devocional, nesse momento nós estaremos fazendo a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Pai amado, que o Senhor nos dê sabedoria do alto para a gente poder saber lidar, meu Deus, com as nossas finanças, né? Lidar com as coisas que a gente precisa mudar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre o caminho certo em todo tempo, em todo lugar. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, meu Pai. E que nessa hora, meu Deus, o Senhor visite cada coração, Pai, que está orando juntamente comigo nesse momento. Que o Senhor visite, Pai, e que o Senhor conforte aquele que se encontra desesperado, aquele que se encontra, meu Deus, nesse momento sem saída. Que o Senhor venha, meu Deus, com a sua providência, em nome de Jesus. Pai amado, eu lhe peço também por aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram desesperançados, Pai, que se encontram, meu Deus, numa situação onde a medicina já não tem mais jeito, disse que não tem mais jeito. O Senhor é o nosso Deus que nos sara, que o Senhor visite cada um, meu Deus, visite os hospitais, visita os leitos, meu Deus, também nos lares, que o Senhor possa trazer cura, meu Deus, para aquele que se encontra enfermo, enfermo no corpo, enfermo na alma, Deus, em nome de Jesus.
Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Peço-te também por aqueles que se encontram encarcerados, por aqueles que se encontram nos orfanatos, nos asilos, nas clínicas de recuperação, nas ruas, que o Senhor possa contemplar, meu Pai, a necessidade de cada um, suprindo-as conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Continua abençoando esse canal, meu Deus, as vidas que vêm até aqui, que deixam seus comentários, que deixam seus pedidos de oração. Meu Deus, que o Senhor possa contemplar cada um em nome de Jesus, Pai. Continua me dando saúde, força para eu perseverar nessa obra pela qual o Senhor me designou. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.